em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Eu estou acompanhando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, e nessa versão está escrito o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu peço que você repita comigo este versículo. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as mulheres comigo, vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só os homens? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Todo mundo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Nós estávamos visitando em 1991 a missão Quassisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. E uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um dos missionários da missão assim: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, essa pergunta tem que ser feita a ele. Eu achei fantástica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantaram e disseram assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Paulo escreveu este texto sobre alegria, preso, algemado, acusado pelos seus irmãos. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Alegria é um mandamento divino. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Então me permita uma pergunta: você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica?
de vez em quando, ou até de vez em sempre, a grana fica curta lá também? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, ela é também ultra circunstancial. Não depende de circunstância. O grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é uma emoção, não é um sentimento. A alegria do cristão não é apenas ausência de coisas ruins e nem apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão tem nome, tem endereço. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque a felicidade tem nome, é Jesus. Então Paulo está dizendo que a alegria do cristão, primeiro, é imperativa, segundo, ela é ultra circunstancial, e terceiro, ela é cristocêntrica. Bom, mas não precisa ser nenhum psicólogo ou entendedor da alma humana para descobrir que há muitos crentes salvos pela graça que não estão desfrutando desta alegria. Há um semblante pesado, há uma aura de tristeza. Basta você conversar com as pessoas, olhar para o semblante delas, para descobrir isso. Há muitos crentes que não estão vivendo aquilo que Pedro diz, uma alegria indizível e cheia de glória. A pergunta é: o que está acontecendo? Quem está roubando a alegria dos crentes? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? Quem está espoliando esse tesouro celestial que deveria banhar-nos e aspergir-nos? Parece-nos que esta carta, a carta da alegria, foi escrita para nos mostrar quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Com a Bíblia aberta comigo em Filipenses, por favor, peço que você me acompanhe. Em primeiro lugar, confira aí capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram, ou que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem conosco, querendo ou não, gostando ou não, planejando ou não. Elas acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer. Chegam de súbito, sem aviso prévio, e põem às vezes a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença dolorosa, é um divórcio amargo, é um luto traumático, é um acidente que deixa cicatrizes. Circunstâncias. Imagine comigo, você indo ao médico por um exame de rotina, e lá descobre que está com uma doença grave. Imagine comigo um pai e uma mãe que criam uma menina com todo o desvelo, e o pai leva essa menina ao altar no dia do casamento, na expectativa de que ela vai construir uma história belíssima de felicidade, para descobrir em seguida que essa menina casou-se com um homem rude, que vai destruir a alma dela, que vai virar um pesadelo na vida dela. Ou imagine um pai e uma mãe que cria um menino com todo amor, e daqui a pouquinho se envolve com amizades erradas, e frequenta lugares errados, e começa a praticar coisas erradas, ou se transforma num dependente químico, ou a vida entra pelo corredor escuro e escorregadio das liberdades sem limites, caindo no abismo da licenciosidade. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um casamento de 15, 20, 30 anos,
De repente um fato acontece e a vida se transtorna. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo escreve dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Do que você está falando? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resolver para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se nós não olharmos para as circunstâncias da vida fora desta visão da soberania de Deus, se nós não olharmos a vida pelas lentes da providência de Deus, as circunstâncias levam embora a nossa alegria. Paulo vai testemunhar em Filipenses 1, que pelo fato dele estar preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais que eles, que estavam livres, eles se mexeram. Segundo, Paulo diz que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. Em outras palavras, o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol. Gente que trafegava pelos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite de Roma. Nero não sabia, claro, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro do palácio o maior evangelista da igreja e diante dele o seu auditório. Paulo estava ali sob a égide do imperador Nero, e por isso tinha que ter um soldado algemado com ele todo dia, 3 turnos por dia, durante 2 anos, em rodízio, dando oportunidade a que Paulo evangelizasse toda a guarda pretoriana. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, e ele escreve no capítulo 4, verso 22, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso, em terceiro lugar, ele não podia viajar, como era seu desejo. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Às vezes você olha para a vida, parece que está tudo de ponta cabeça. Paulo queria chegar em Roma, Deus o queria em Roma. Ele tinha planejado chegar em Roma e ali ficar com a igreja, e ali contribuir com o crescimento da igreja, e dali ser enviado para a Espanha, mas ele chegou algemado. O plano dele foi frustrado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, quando você achar que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para as circunstâncias não roubarem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria
são as pessoas. E eu preciso admitir, irmãos, que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos ter queixas uns dos outros. Por isso, não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você não tem paz, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Agora, o perdão não é fácil, mas é necessário. Talvez uma das dores mais agudas que eu já tive na vida, e já tive muitas, aconteceu no meu primeiro ano de pastorado. Eu sou filho caçula, e o irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 82, completou 27 anos. No dia 2 de agosto, no dia seguinte, ele foi assassinado brutalmente, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco na boca do meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus me devolveu as forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração. Perdoar é uma questão de bom senso, porque se você guardar mágoa, eu posso lhe garantir isso, você vai conviver 24 horas por dia com quem você menos gostaria de conviver na vida. Essa pessoa vai manter você num cabresto, numa masmorra emocional. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e essa pessoa chega com você e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, essa pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de ter saúde emocional e espiritual e ser livre é perdoar. Mas tem gente que me diz assim: pastor, é fácil falar disso, mas se o senhor me escutar, o senhor vai me dar razão. Não dá não. Sofri muito, fui muito machucado, muito ferido, muito abusado, tomei muito prejuízo. O senhor vai me dar razão, não dá para perdoar não. Eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos. O homem disse: tem misericórdia de mim. E o rei teve misericórdia dele e perdoou a dívida de 10.000 talentos.
Lá na frente, aquele homem imperdoado encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tinha com que pagar. Pediu mercê, misericórdia, e o homem imperdoado disse: não, eu não perdoo, não, eu não tenho misericórdia, não, paga o que me deves. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamá-lo e disse: servo malvado, eu te perdoei a dívida de 10.000 talentos, e não perdoaste o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E a parábola termina assim, Jesus contando: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada, Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, e eu também não sei quanto vale 100 denários, não é a minha moeda. Ficou o dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou uma parábola, ele contou uma hipérbole. Era impossível que um judeu no primeiro século devesse 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Em outras palavras, a dívida do homem era o quê? Impagável. Mas por que Jesus contou esta parábola com a cifra tão grande? Porque este é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável. Entretanto, Deus nola perdoou, e perdoou completamente. Bendito seja Deus. Ali na frente, aquele homem encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? São 100 dias de serviço. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? É só você fazer a conta para você perceber que são milhares e milhares e milhares e milhares de vezes maior. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, eu nunca vou perdoar você. Sabe o que a Bíblia ensina? Que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. 10.000 talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga: pastor, mas é aí, exatamente aí que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer não esqueço não. E eu lhe pergunto nesta noite: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. E é assim que você e eu devemos perdoar. Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor.
A igreja de Filipos é uma igreja maravilhosa, missionária, igual esta igreja aqui é missionária. Aliás, foi a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber durante todo o seu ministério. Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou os pobres da Judéia, ajudou Paulo quando estava preso em Roma. Porém, sendo uma bênção porta para fora, porta para dentro, a igreja era um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Irmãos, quando as mulheres brigam na igreja, porque a coisa está feia. Lá no capítulo 4, verso 2, ele diz: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem com cordialmente no Senhor. As duas líderes da igreja batem a cabeça. No dia que a Evódia dirigiu o louvor, a Sintique não aparecia na igreja. Elas não conseguiram resolver o problema sozinhas, foi preciso que um outro irmão fosse lá ajudá-las, para ver se entrava em entendimento. Tinha gente na igreja que trabalhava desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava desde que o grupinho deles aparecesse, partidarismo. Tinha gente narcisista na igreja, só pensava nele mesmo. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo: Paulo, você está longe daqui. Tem gente complicada, Paulo, aqui. Tem gente que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo responde assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. E ele estava pregado naquela cruz, e as pessoas que cuspiram nele, as pessoas que esbordoaram a cabeça dele, as pessoas que estavam blasfemando dele, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos nós também perdoar. Se você tem pendência no seu coração, tome a decisão hoje, de perdoar. Senão as pessoas vão roubar a sua alegria. Terceiro ladrão, vamos lá? Capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria, eu acho que vocês aqui na Grande Belo Horizonte não enfrentam, né? Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita só uma perguntinha. Alguma vez você já brigou com a sua mulher ou discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Vocês são muito crentes, eu sei que essas coisas não acontecem entre vocês. Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro, brigam porque tem dinheiro, brigam porque não tem dinheiro, brigam porque tem muito dinheiro, brigam porque tem pouco dinheiro, brigam porque não tem dinheiro nenhum. Mas sempre brigam. O dinheiro é o maior pomo de discussão das famílias hoje. Aliás, dinheiro, irmãos, é muito mais do que uma moeda. Dinheiro é uma entidade. Dinheiro é um espírito. Dinheiro é mamon. Dinheiro é o maior ídolo deste mundo. É o ídolo mais adorado da nossa geração. É o maior feitor de escravos da nossa geração. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam e descasam. Por causa de dinheiro, pessoas corrompem e são corrompidas. Por causa de dinheiro, pessoas mentem. Por causa de dinheiro, pessoas matam. Por causa de dinheiro, pessoas morrem. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que levanta de madrugada, gente que vai dormir tarde, gente que come penosamente o pão que granjeia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade da economia global. Isso é fato, né? Isso é fato. Estoura uma bomba lá na Bolsa de Nova York, Singapura, Tóquio. O tremor acontece na hora, no seu bolso, aqui e agora. Um exemplo simples disso foi o que aconteceu
no mercado imobiliário americano de 2008, vocês acompanharam. A bolha estourou, a crise chegou, mas não afetou só a economia americana, não, afetou a economia mundial. Eu sou do estado do Espírito Santo, e vocês sabem que o Espírito Santo hoje é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do planeta, um dos maiores produtores de granitos do mundo. Muitos donos de pedreira no Espírito Santo quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambeou as pernas em 2008. A economia global. E nessa economia global, diz Tom Cine que mais de 50% das riquezas do planeta se concentram nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O grande problema é que essas mega empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se o seu casamento acaba, se a sua vida se enrosca toda, isso não interessa. O que interessa é que essa máquina tem que girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Quer um exemplo? Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência porque fui criado no interior, na roça, na região rural. Que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Mas eu posso lhes garantir que eu nunca tive crise emocional por isso. Nem meu pai precisou me levar para o psicólogo porque eu estava em crise emocional. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedos que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, até sucata, e quer outro. Se você não der, ela tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente eu estou falando da esposa e das 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Tá? Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Bom, mas ninguém duvida disso. Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega power armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo, foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão no mundo, foi John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério e ele deu um jeitinho de encostar no contador do Rockefeller, que também estava presente, para fazer uma pergunta. Ele encostou bem e perguntou assim: e aí, cara, me conta aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador espantado olhou para ele e disse: você não sabe? Falei: não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada, nós não vamos levar nada, portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz em 1 Timóteo 6, que o dinheiro
é buscado pela sociedade por dois motivos. Primeiro, as pessoas buscam segurança no dinheiro. O dinheiro dá conforto, o dinheiro numa casa bonita, o dinheiro dá viagens maravilhosas, o dinheiro paga diárias de hotéis maravilhosos, o dinheiro leva você para os restaurantes mais caros, para usar as roupas de grifes mais requintadas, mas o dinheiro não protege você. A seta da morte atinge o palácio mais alto, com as trancas mais seguras. Esta pandemia provou isso. Um dos aspectos que mais me marcaram nessa pandemia foi que um dos mais ricos banqueiros do mundo morreu de Covid. E a filha disse: o que é mais triste é que o meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Outras pessoas pensam que o dinheiro vai trazer felicidade. E Salomão, que foi o rei mais rico, que ajuntou fortunas, diz que ele procurou a felicidade na bebida, procurou na riqueza, procurou no sexo, procurou nas aventuras, procurou nas realizações e na fama, e descobriu que tudo isso não passava de vaidade, um vapor, uma bolha de sabão. E eu não estou dizendo que a riqueza é ruim, não, a riqueza é uma bênção. A Bíblia diz que é Deus quem dá riqueza. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. A riqueza é uma bênção, desde que ela seja servo e não patrão. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é dinheiro como instrumento, o problema é dinheiro como Deus. A Bíblia diz que se você amar o dinheiro dele, nunca você vai se satisfazer, nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Só Jesus pode fazer você feliz. O dinheiro é bom, mas o dinheiro não faz você feliz. Quem faz você feliz é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, se você botar o coração no dinheiro, ele vai roubar a sua alegria. Vamos ao último ladrão da alegria? Capítulo 4, versos 6 e 7. Veja aí comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta. Conforme o Lucas já disse aqui hoje, a doença deste século, ou a doença da nossa geração, não é Covid, é depressão, é ansiedade, atingindo pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. Irmãos amados, eu vou falar baixo porque tem criança aqui hoje. Até as crianças estão ansiosas. Também puderas. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Eu até lhe garanto que se você for assistir tudo que passa hoje de programas infantis, você não dorme de noite com a luz apagada. As crianças estão estressadas. E eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, tinha uma criança brincando assim, tranquila, aparentemente. E eu me aproximei dela e disse assim: que vidona, hein, filha? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Eu falei: coitada, a menina estava estressada. Eu estava pregando em São Paulo há um mês e pouco, no intervalo de uma palestra para outra, subi para tomar um cafezinho, tinha um menino uns 10 anos fazendo uns desenhos, eu falei: e aí, filho, como é que está a vida? Estou estressada, pastor, muito estressada. Eu falei: que é isso? Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento. Puxar em direção ao poste e sufocar, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim. E Jesus foi categórico em dizer que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar o curso da sua vida 45 centímetros, um côvado. E mais, ela é prejudicial. Sabe por que prejudicial? A ansiedade é quando você se preocupa, sofrendo hoje,
por um problema que talvez aconteça amanhã. E 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas a gente sofre assim mesmo. Quando eu era seminarista em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para tomar água. O bebedor ficava no corredor. E eu me levantei, de pé por pé, para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta. E quando eu olhei, ele estava chorando, mas chorando mesmo, a cântaros, convulsivamente, soluçando. E eu entrei apressadamente, o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Tem alguém no hospital? O que está acontecendo? Ele disse, eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei, qual o problema dela? Não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Eu falei, rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Pior do que isso, uma mãe que entrou no meu gabinete com a criança de 3 anos, uma menina de 3 anos no colo, chorando, não era a criança chorando, a mãe chorando. Falei, o que está acontecendo, mãe? O que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei, mas nem cresceu ainda. Ansiedade. Como é que resolve isso? Qual o remédio para isso? Paulo diz, não andeis ansiosos de alguma coisa, é isso? Não andeis ansiosos coisa alguma. E o que é coisa alguma? Não é coisa alguma, não precisa botar a legenda não, está claro. Como é que resolve isso então? Ele diz, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra orações aí, no grego, é a mesma palavra para adoração. Então ele está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica ou pede a Deus, e quando você dá graças a Deus. Então me permita uma pergunta. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, o que Paulo mandou fazer, para resolver o problema da ansiedade. E eu chego para Deus e digo assim, meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar por quem Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Tu és o Deus autoexistente, Tu és o Deus infinito, Tu és o Deus imenso, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus imutável, Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus onipresente, Tu és o Deus transcendente, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és justo, Tu és bom, Tu és verdadeiro, Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz, Tu és a minha justiça, Tu és a minha herança, Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus, oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor, não combina mais, combina não, ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Sabe qual a maior necessidade da igreja, irmãos? É conhecer a Deus. Dr. A.W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo, tomando o seu próprio pulso. Mas o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão magnífico é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está dizendo para você, não ande ansioso de coisa nenhuma, não ande ansioso. Como é que você vai resolver o problema da ansiedade? Paulo diz o seguinte, você quer resolver o problema da ansiedade? Você pode chegar para Deus e apresentar a Ele o seu pedido.
a sua súplica. Fala para Ele. Ele conhece você, Ele criou você, Ele conhece a sua estrutura frágil. Eu disse hoje aqui que, pela graça de Deus, eu concluí domingo passado o comentário de Salmos, e eu estou encantado com Salmos. Você tem Salmo de lamento, Salmo de louvor, Salmos imprecatórios, Salmos penitenciais, Salmos messiânicos, mas a maioria dos Salmos não é de louvor não, é de penitência, é de choro, é de dor, é de lamento, é de angústia. Quando o salmista chega para Deus: meu Deus, até quando, Senhor? Eu estou sofrendo, está doendo, está machucando, ele está aflito, ele está angustiado. Então abra o seu coração para Deus, conta para Ele o que você está passando, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as suas lutas, os seus gemidos, os seus lamentos de alma e de angústia e dor. Fala para Ele, Ele se importa com você, Ele é seu Pai. Coloque todo o seu fardo, toda a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Você quer ficar livre mesmo da ansiedade? Paulo diz assim: comece a dar graças a Deus. Comece a dar graças a Deus. E eu tenho encontrado, Lucas, aquilo que você falou, eu tenho encontrado crente lamentando, murmurando, dizendo: mas como dar graças? Eu perdi meu emprego, como dar graças? Eu fechei meu comércio, como dar graças? Eu fechei as portas do meu trabalho, como dar graças? Eu enterrei alguém amado da minha família, como dar graças? Se você não encontrou ainda motivo para dar graças, me permita lembrar algumas coisas. Quanto vale o fato de você estar enxergando nessa noite? Quanto vale? Por quanto você venderia os seus olhos? Quanto vale o fato de você estar me ouvindo nesta noite? Quanto vale? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale? Quanto vale você ter mãos para trabalhar, para abraçar? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está aqui e não vegetando? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que bate 140.000 vezes por dia? Quanto vale? Jogando vida para dentro do seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que enchem de ar o seu peito e mantém você vivo? Quanto vale isso? Você não está num respirador mecânico? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de diálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter roupa para vestir? Quanto vale você ter pão na sua mesa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter Jesus? Quanto vale você ter o nome escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Pare de lamentar, pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus. E Paulo diz que quando você faz isso, a ansiedade tem que ir embora, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. E a palavra guardará no grego é montar guarda, é montar sentinela. Deus põe uma soldadesca ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade quer vir, ela não consegue mais. É por isso que Paulo pôde dizer de dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então eu quero terminar. Eu quero terminar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Aliás, para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Word of Truth with Hernandes Dias Lopes.
Dear brothers, we are going to open the Word of God in the Gospel of Jesus Christ, according to the account of Luke, chapter 16. Luke chapter 16, and we will read from verse 19 to verse 31. Luke chapter 16 to 31 says the following. Now there was a certain rich man who was dressed in purple and fine linen and who fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, covered with sores, who lay at his gate and longed to eat the crumbs that fell from the rich man's table. And even the dogs came and licked his sores. And it happened that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried in hell. Being in torments, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may bruise his sore in water. Take my finger and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted here, while you are in torment. And besides all this, between you and us a great chasm has been fixed, so that those who want to pass from here to you cannot. Neither can he pass to us. Quote. Then he said, Father, I beg you to send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. Quote. But he insisted, No, Father Abraham. If someone goes to them from the dead, they will repent. Abraham said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, will they not be persuaded even if someone rises from the dead? Beloved brothers, I would like to speak to you this morning on the subject of a profound contrast. A profound contrast. This is one of the most remarkable passages in the Bible. This passage is easy to understand. This passage is crystal clear. You can disagree with it, you can deny its truthfulness, you can despise its teachings. There is only one thing you cannot deny, and that is its clarity. Jesus paints before our eyes an absolutely clear, lucid, solemn, eloquent picture, showing us here in this scene the picture of a rich man. The Bible says that he was dressed in purple and fine linen. The Bible says that every day, not just on weekends and holidays, but every day, he indulged himself splendidly. And the text contrasts this man in a position of such honor, such pomp and such luxury with a certain beggar whose name was Lazarus, which means he who trusts in God.
And yet, covered with sores, he lay at the rich man's door, his stomach ravaged by hunger, wanting to feed on the crumbs that fell from the rich man's table. And the text does not say that he managed to do this, but it does say that because he was sore, the dogs, most likely the leprous dogs that roamed the streets looking for food, came to lick his sores. And the text also says that Lazarus died, raised to Abraham's bosom, heaven, his father's house, paradise, the New Jerusalem. And the text goes on to say that the rich man also died and, in detail, was buried. And the text also says that after death the story continues. Because in hell, the rich man, being in torment, looks into the distance and sees Abraham and Lazarus in his bosom. And tormented as he was by the flames, he begs his father Abraham, "Father Abraham, tell Lazarus to dip his finger in water and come here to cool my tongue, because I am tormented in these flames." And the answer he hears does not bring him comfort, saying, "Look, you have destroyed some of your possessions in life." Lazarus also destroyed his misfortunes. Now Lazarus is in the comfort of torments. And what's more, there is a great gulf between us and you, so that neither those from here can pass over to there, nor those from there pass over to us. Quote, and this man, perhaps overcome by a feeling of concern for his family, says, "Then, Father Abram, send Lazarus to go and speak to them. I have 5 brothers, so why should I not come to this place of torment?" Quote, and the scripture says that Jesus' order, Jesus' speech is, they have Moses, they have the prophets, they have the Bible. Listen to what the Bible is saying. "No, Father Abraham. If someone from the dead goes to them, they will repent." The rich man, besides being rich, was a mystic. He believed in the communication of the dead with the living. However, the text corrects the theological deviation of the rich man in hell, which not even hell was able to correct his theology. And Jesus telling the parable or the text says, "Abraham, however, answered him, if they do not listen to Moses and the prophets, if they do not listen to the Bible, neither will they be persuaded, even if someone were raised from the dead." Quote, in the story of Jesus, there is no communication of the dead with the living. In order for someone to communicate with the living, they must first be resurrected and then talk. Well, this story gives us profound contrasts. First, contrast in life. Contrast in life. Jesus' account could not be more eloquent, because it says that this rich man was dressed in purple and fine linen. This represents that his clothes were the most expensive at the time. Purple was a dye extracted from the bottom of the sea. And only senators, only the rich at the time could wear purple. Do you remember that Lydia, who was mentioned in the 8 o'clock service, was an Asian businesswoman in Philippi who sold purple? Fine linen was the best at the time. This man wore the most expensive brands, the most beautiful clothes. The text says that this rich man indulged himself, not indulged himself. He indulged himself splendidly, every day with his banquets, his fine delicacies, his extravagant luxury.
He has and has a lot and shows off everything he has. He is crowned with goods. He is surrounded by abundance. He has the surplus that the other does not have as basic. And, beloved brothers, it seems to us that this is still the picture today, when so many have plenty, abundance, and exuberance. But it is curious that in the contrast of life there is no accusation against this rich man that he is a murderer, that he is a thief, that he is an adult, that he is corrupt. He is only described as a rich man, who dresses very well and who feasts on banquets or plentiful meals every day. And that he is indifferent to the poor, suffering beggar who is at his door. The text does not say that he opens the door to meet the needs of the poor. The text does not say that he is compassionate toward the poor. The text does not say that he is sensitive to the poor. The text does not say that he even gives the poor the crumbs that fall from the table. He is rich, he thinks of him. His life is him. Everything revolves around him for his well-being and his comfortable luxury. But still in the contrast of life, you find a beggar who has nothing, who has no clothes, who has no food. Who has no health, no help, no relief. The only company given to this beggar are the leper dogs that come to lick his ulcers. It seems to us that this contrast still exists today. Some have too much, others don't have the basics. Some wear expensive designer clothes, others don't even have rags. Some eat and live to eat and die from eating so much, while others die of hunger. And perhaps this contrast in life affects us to this day. Last week I returned from Guinea-Bissau and I was heartbroken, deeply wounded. And to see a country of 2 million inhabitants, where I didn't see a middle class, I only saw poverty. The expectation of a people whose dream is to eat today, not tomorrow, today to see young women with a bowl of cucumbers or a bowl of potatoes to sell that bowl all day long around her so that at the end of the day, who knows, they might have a plate of food. Poorly built houses, unbearable heat and people on the streets without jobs, without wages, without prospects, while others have so much luxury, so much wealth, so much pomp, so much surplus, and this contrast assaults us. But this text brings us, brothers, a second contrast, the contrast of death. Because verse 22 says, "It happened that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried." I want to tell you that the poor man dies, the rich man dies. The arrow of death reaches the highest palaces.
There is no way to shield a human being from death, neither money, nor social position, nor wealth, nor expensive clothes, nor banquets or dishes. Death comes and comes for everyone. But what is curious about the contrast of death, my beloved brothers, is that the text says in verse 22 that the beggar died, but it does not say that he was buried. And Jesus carefully emphasizes this. He only died, but there was no funeral ceremony, no cedar coffin, no music, no ceremony, no speeches. Perhaps he was a pauper, we would say today, with a shallow grave. Or worse, knowing the history of the East, perhaps the dogs were his coffin and his agents. Funerals. And we leave this scene horrified, nauseated, disgusted. However, what this text teaches us is that life is not just living and that death is not just dying. Because the text says that the rich man also died, and it is written that he was buried. And I imagine the scene that is behind the silence. What a ceremony, what a cedar coffin, what a funeral ceremony, what laudatory speeches praising the great man that he was, the success that he had, the pomp that he garnered, the riches that he acquired, flowers. Refinement even in death. And perhaps when the coffin was lowered into the grave, someone said, "He is at rest." Contrast in death. This scene is still there every day. Still. Now pay attention. The rich man is not in hell because he was rich. Nor is the wounded Lazarus in heaven because he was poor. That is not Jesus' tone. Wealth is not a problem. Wealth is a blessing. Wealth is not a curse. Wealth is a privilege, it is an opportunity. No one goes to hell for being rich. On the contrary, wealth is a blessing for you to help, for you to assist. The point that Jesus highlights is that this man is rich, but his life is focused only on himself. He does not use what he has to be a blessing, to help, to aid, to invest in the lives of others. He is a rich miser. The poor man, Lazarus, does not go to heaven because he is poor. Poverty is not a virtue, nor is wealth a sin. The word Lazarus means God is my help. Despite poverty, this man believes in God. Despite poverty, this man hopes in God. Despite misery, despite life's circumstances, this man has his hope in God. And it does not matter who you are, rich or poor, doctor or illiterate, big or small, man or woman, young or old. If today you put your trust in Jesus, you can have eternal life. But you can be rich, you can be great, you can be a doctor, you can be a scientist. If you do not put your trust in Jesus, I can assure you, hell is at the end of your life. Now let's look at the third contrast, the contrast in eternity. Life is not just living. Death is not just dying. The text says,
Check it out with me, verse 22, that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The Bible does not say that he was buried. Perhaps, as I said, the dogs were his tomb. But man is not just a body. Man is not just matter. Man was created in the image and likeness of God, and God put the breath of life into him and he became a living soul. What is death? Death is when the soul, this immaterial and spiritual element, is separated from the body. But Jesus is not talking here about annihilation. Jesus is not talking here about a place of purification, a purgatory, where the person will suffer and suffer and suffer for a long and unspecified time until he is purged and then enters into glory. Jesus is not talking here about this man dying and being disembodied and being incarnated again and was incarnated again and was incarnated again and was incarnated again. No, and the Bible also doesn't say here that the soul remained asleep. No. The Bible says that the beggar died and was taken by the angels to Abraham's bosom, to heaven, to paradise, to the New Jerusalem, to the Father's house. There is no possibility of change between what he was in life and what he will be after death. A man is destined to die only once, and after that comes judgment. In other words, it is impossible for someone to die wicked and be resurrected to the resurrection of life. It is impossible for someone to die wicked and enter heaven, just as it is impossible for a godly person to die and go to hell. This is the moment of decision. But notice, brothers, that this man, although wounded, he died and was escorted. His soul was taken to Abraham's bosom. And there is no crying there. And there is no pain there. And there is no mourning there. And there is no misery there. And there is no suffering there. And there is no anguish there. And there is no stomach shot by hunger there. There is no misfortune there. There are no leper dogs there. There he is in comfort, in the comfort of God. I want to tell you that heaven is not a lie. Heaven is not a myth. Heaven is not a chimera. Heaven is not a fantasy. Heaven is a reality. Heaven is a place. Heaven is a state of eternal bliss. And heaven is promised to everyone who believes in the Lord Jesus Christ. But I also need to tell you that hell exists. Because look with me at the text, verse 23. In hell. Because verse 22, part B, says, the rich man also died and was buried in hell. Of course, in hell it is not the body, it is the soul, because the body was buried. So, pay attention to this. The moment a person dies, the exact moment he dies, his soul detaches itself from the body, separates itself from the body and goes immediately either to heaven, to Abraham's bosom, or to hell. You are not a body that has a soul, you are a soul that has a body. Your body does not survive without the soul, but your soul survives without your body. And the Bible says that this man died and was buried, but in hell, because the soul has consciousness. And when he wakes up in hell, the Bible says that he is tormented. And the image that Jesus paints could not be more aggressive to our senses, because he is tormented in flames. And what he asks for is so little. He only asks that Lazarus, who is arriving at his door, dip the tip of his finger in water to put on his tongue to cool his tongue. A drop of water in eternal flames.
Maybe you ask, but where is hell? And I answer, it is at the end of a life without Christ. Maybe you say, but isn't that politically correct? But it is not elegant to talk about hell. That is a harsh word. That is a word that scares. That is a word that hurts. That offends the sensibility. But it is better to hear about hell than to go there. The one who spoke most about hell in the Bible was Jesus, and he is the very expression of love. It is an act of love to warn you to flee from the wrath to come, because today is still time to repent. Today is still time to turn to God. Today is still time for you to be reconciled with God. Today is still time for you to be saved and have eternal life. Amen. The Bible says that in hell man is in an irreversible situation, because it is a great abyss. There is no way to get out of there to here, nor from here to there. In other words, if man is destined to die only once, and after that comes judgment, there is no more chance of helping someone who has died. There is no chance. Don't create fantasies. Don't create false expectations. There is no seventh-day Mass, number 30-day Mass, no sacrifice that anyone can make here. There is nothing that anyone can do here for someone who has already died. Today is the opportune day of salvation. After that, there is no more hope. Secondly, there is no consolation in heaven, or in hell, to be more precise, not a drop of water. Brothers, this is terrible language. The Bible calls it an unquenchable fire, a worm that never stops gnawing, outer darkness, being banished forever from the face of God, weeping and gnashing of teeth. We leave, perhaps with a broken heart and disgust. But since Jesus is true, and since the Bible is the truth, and since God does not joke so much in offering his love as in warning of his judgment, it is time for us to stop and think about something. The decision is today, but the text still makes it clear that in hell there is no longer the slightest possibility of helping anyone. This man's conscience regarding his family and himself was awakened too late. The Bible allows me and allows you to enjoy the joys and adventures of life. There is no sin in your being a wealthy person, in your being a rich person and enjoying banquets and enjoying beautiful clothes and going to wonderful places and taking wonderful trips and eating in wonderful restaurants and enjoying all the good things in this life, because God made everything for your pleasure. Now, pay attention to this. If you only live for this life, if you only cultivate for this life, if you only live to dress nicely, to eat good food, to take wonderful trips, to stay in wonderful hotels, to enjoy life here and now, and you never stop to think about your soul, never invest in eternity, you run a great risk. Because death can catch you at a time you don't expect, and after you die you have no chance to change that scenario. Contrast in life, contrast in death, contrast in eternity. What are you going to do? What decision are you going to make? Jesus ends this text by showing one last lesson. The only way to warn a person to escape the coming wrath and hell is to listen to Moses and the prophets. Of course, Jesus was saying this back in the 1st century, when the entire Bible had not yet been written. Moses and the prophets are a symbol for the Old Testament. The only way for someone to escape eternal condemnation and have salvation is to listen to the message of the Word of God, the gospel of Jesus Christ.
That is why the Bible says, "Today, if you hear the voice of God, do not harden your heart." Today is the opportune day. Quote, what will your decision be? God help us.